tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de contabilidade básica, tá? Material de apoio da nossa Escola Técnica Mônaco, referente ao curso técnico em administração, tá? Eu sou o professor Thiago Romão, estarei ministrando essa segunda aula de contabilidade básica para vocês. Lembrando que esse é um material de apoio baseado em cima da apostila e material que vocês possuem. Essas aulas estão disponíveis dentro do ambiente aluno de vocês, junto com as atividades referente a essa parte teórica. Tudo bem? Vamos em frente, então. Bom, primeiro nós vamos falar o resumo da nossa segunda aula. Primeiro a gente vai falar sobre a classificação das contas do ativo. A gente já entendeu que o ativo está relacionado a bens e direitos, né? Lembra, dentro do balanço patrimonial. Vamos falar também sobre a classificação das contas do passivo, e aí a gente está falando especificamente das obrigações que a empresa possui. E aí é interessante que nessa classificação da conta do ativo a gente tem uma coisa chamada de ativo circulante e ativo não circulante, eu vou estar explicando. Da mesma forma, na classificação das contas do passivo, nós temos o passivo circulante, o passivo não circulante. Fiquem tranquilos, fiquem calmos, que nós veremos isso mais adiante. É somente uma contextualização referente ao que a gente vai visualizar, tá bom? Também a composição do patrimônio líquido, e aí é interessante que a gente vai ver ali toda a tua composição em referente a prejuízo, lucro, né, o resultado, né, que, de uma certa forma, vai estar dentro da demonstração do resultado do exercício. Lembrando que o DRE, a gente vai ver mais à frente, é um documento de parâmetro de eficiência, de avaliação da eficiência da empresa, tá? A apuração do resultado, como é que ficou o resultado no final do período desejado pela empresa. O plano de contas, que aí a gente vai ver um pouquinho também como é que é definida essa questão das estruturações de contas dentro da empresa. Não sei se alguém aqui já trabalha, já viu que na empresa você tem lá, por exemplo, o número de registro, quando você vai pedir algum material, está dentro dessa estrutura do plano de contas, tá? Para a empresa poder definir lá aonde ela está tendo os seus pedidos de rateio, né? A questão da estrutura de débito e crédito. Cuidado aqui que a gente vai ver mais à frente, as pessoas, débito, então vou comprar igual cartão, né? Crédito eu não tenho dinheiro, mas eu compro, fico devendo a financeira, e débito é o dinheiro à vista. Cuidado que na contabilidade tem uma percepção um pouco diferenciada, tá bom? E a gente também tem a questão do razonete. Esse razonete é onde a gente pega todas as contas e faz os devidos cálculos, a gente vai ver mais à frente, e as contas de resultado que ficam dentro do razonete, ok? Bom, primeira coisa que a gente vai falar sobre a classificação das contas do ativo. E aí, a primeira situação que a gente vai ver é o ativo circulante. O que significa ativo circulante? São todas as contas que devem circular. O nome já diz, ativos são os bens, né, ou direitos, que circulam, ou que giram no tempo máximo antes do próximo exercício social. Significa o seguinte: se aquela empresa ela mede o exercício dela a cada 12 meses, tudo que circula dentro daquele exercício, dentro dos 12 meses, é circulante, ok? Dentro do seu ativo, obviamente. Em resumo, tem uma rotação rápida e deve se transformar em dinheiro até o final do exercício. Ou seja, essa movimentação deve acontecer dentro desse próprio exercício. Caso contrário, a gente vai ver aquilo que é o não circulante, que está mais à frente. E aí, falar de algumas contas aqui principais do ativo circulante. Primeiro são as suas disponibilidades que a empresa possui, caixa, né? Que é o dinheiro ali, é o banco que ela tem conta de movimentação, que ela tá movimentando. Obviamente, quando a gente tem caixa, dinheiro, banco, movimento, né, mercadoria, você sempre está movimentando e dentro daquele exercício, tá? Diferente, por exemplo, se eu fosse falar de um ativo não circulante, sei lá, estou dando um exemplo, um veículo, dependendo. Porque você não fica movimentando, vendendo veículo dentro daquele período. Só se você
trabalha para uma empresa de concessionária. Teu produto, a tua mercadoria é isso, tá? Tirando esse contexto, não se aplica, tá bom? Contas a receber ou a recuperar. E aí, nesse sentido, quando a gente está falando de contas a receber ou recuperar, significa o quê? Clientes, por exemplo, se o cliente não compra suas mercadorias, se ele não paga à vista, o que acontece? Você tem um direito. Então, teoricamente, você vai receber por isso. Duplicatas a receber referente dessas promissórias ou duplicatas das suas vendas, da sua atividade operacional, tá bom? Os estoques, que aí a gente tem como exemplo mercadoria para revenda, produto acabado. Lembre-se sempre, quando eu estou falando de estoque de mercadoria, por exemplo, eu trabalho com Coca-Cola. Qual é meu estoque? São bebidas, né? Então eu tenho lá, eu vou vender bebida, então são produtos acabados, né? Então são essas mercadorias. Eu vendo roupas. Você não compra essas roupas e vai revender, então estoque de roupas para você entender que isso circula de uma certa forma, tá bom? Outra coisa, despesas do exercício seguinte, despesas antecipadas. Professor, você não disse que o ativo circulante é aquilo que circula dentro do período do exercício? Como é que você diz agora que é despesa do exercício seguinte? Já coloquei entre parênteses. São despesas que você antecipa nesse próprio exercício. Ela é por exemplo, eu tenho um pagamento que vai acontecer dentro desse período e do período seguinte, só que eu antecipo. Então, prêmio de seguro ou um aluguel passivo a vencer que eu antecipei alguma assinatura da empresa, alguma unidade, ou antecipei alguma comissão em prêmio, isso acaba entrando dentro do ativo circulante, apesar de que se eu não exerço isso, eu vou estar dentro do não circulante, ok? Em resumo, as contas do ativo circulante compõem o que chamamos de capital circulante e ainda de capital de giro, ou seja, o que capital de giro, que está relacionado àquela questão dos estoques, qual é os prazos de recebimento, de venda, né, de pagamento da empresa, esse capital de giro é que ela tem ali para poder movimentar o teu caixa. Por exemplo, a gente está vivendo agora uma onda da coronavírus. Se a empresa tem um alto capital de giro, ela consegue sobreviver, né, de uma certa forma saudável, salutar, para conseguir desenvolver as suas atividades, ok? Caso contrário, o que acontece? Se ela não tiver um capital de giro adequado, ela pode sofrer algum tipo de deficiência para poder honrar algum compromisso, ela tem que talvez pegar capital de terceiro e ele tem que pagar juros por isso. Agora, se ela não tiver como pegar, ela pode vir a ter o teu negócio em alguma dificuldade, ok? Beleza? Bom, continuando dentro da classificação da conta do ativo, a gente tem o ativo não circulante. Falamos do ativo circulante no slide anterior, agora a gente fala que o ativo não circulante são aquelas contas que não estão programadas para circular. Gente, circular é girar. Como a gente fala, se vocês estudarem produção de estoque, você vai ver o giro de estoque, né? Até o final do próximo exercício. Então é tudo que gira, não dentro daquele exercício, mas no próximo exercício, ok? Em resumo, tem uma rotação lenta, uma demora de se movimentar e não fazem parte de uma programação financeira de recebimento para o próximo exercício. Como assim? Se eu estou com um ativo lá não circulante, ele não vai perdurar, eu não vou receber nesse período, vou receber no outro. Eu não sei se vocês vão conseguir, talvez, lembrar, quem gosta de futebol, tem alguns clubes que vendem o jogador e aí eles não receberam o dinheiro ainda, né? Teve o caso agora, se eu não me engano, até do Lucas Paquetá, que jogou no Flamengo, né? Foi criado na base, e aí vendeu no ano de 2019, mas aí uma parte recebeu em 2019, logo no ato, e a outra só em 2020. Aí ela desmembra esse recebimento no ano de 2019 e 2020. Só que a venda aconteceu, então é um ativo não circulante. Só que teve uma parte que circulou, que entrou naquele ato da venda, e a outra lá. E tem empresas que elas colocam como não circulante mesmo, recebendo agora, depende de como ela vai compor, fazer essa composição, tá bom? Principais contas do ativo não circulante. Bom, então eu tenho a primeira, realizável a longo prazo, o nome já diz, ela vai acontecer a longo prazo, e aí essas contas devem entrar em liquidez somente após o encerramento do próximo exercício. Por exemplo, clientes,
duplicatas a receber, etc. Tá? Investimentos são aqueles que são destinados à manutenção, manutenção operacional da empresa. Como assim? A obra de arte, aluguel, participação em outras sociedades que a empresa possui. São investimentos que ela possui e isso não vai circular. É como se você fosse fazer também um investimento e você não espera, principalmente, que esse investimento você vai conseguir ter uma liquidez, né, em curto prazo. Só se você tiver uma sorte muito grande. Mas normalmente não é isso que acontece. Então, nesse sentido, você tem um prazo aí a cumprir e ele se adequa dentro do ativo não circulante, beleza? O imobilizado, que são aqueles utilizados na atividade operacional, são as instalações que a empresa possui, veículo, terreno, ou seja, ela não movimenta. Se ela vier um dia movimentar, eu tenho um terreno, o terreno não sai do lugar, né, professor? A gente viu isso lá nos tipos de bens, legal. Né? Ele é um bem imóvel, mas ele pode ser vendido. Então, se ele pode ser vendido, ele não é vendido a todo momento, né? Por isso que há uma demora, uma dificuldade de liquidez, e com isso ele está dentro do ativo não circulante, beleza? A gente também tem o princípio da conta do ativo não circulante, que está dentro do quê? Do intangível. Nesse sentido, ele não possui matéria. Intangível é aquilo que eu não toco, não posso tocar, não consigo tocar, tá bom? Tipo, um direito de uso de software, uma patente, uma marca, você não vende, então não circula, então isso fica dentro do ativo não circulante, tem uma demora para isso. Em resumo, tá? O ativo circulante e ativo não circulante. Quando eu estou falando de recebimento no ano, circulante curto prazo. Quando eu estou falando de recebimento no próximo ano, ainda pode ser circulante curto prazo, mas quando eu estou recebimento após o próximo ano, já é não circulante longo prazo, ok? Beleza? Conseguiu entender mais ou menos essa questão? Então, beleza. Agora a classificação das contas do passivo. Eu tenho passivo circulante, que são as obrigações que devem ser pagas ou recolhidas até o término do próximo exercício. Ou seja, obrigações essas que acontecem, né, até o término do próximo exercício. Então, isso, de uma certa forma, quando eu estou falando de circulante, acontece naquele exercício. Então, até o término, eu tenho que exercer essas obrigações, tá bom? E alguma observação, ó. Ela tem uma grande importância na análise das demonstrações contábeis, que é a DRE, né? Pois se trata de valores com grande influência no fluxo de caixa. Então, assim, se eu tenho um passivo circulante, eu tenho que ter um controle muito grande desse passivo circulante, porque ele vai impactar no meu fluxo de caixa. Se eu tenho um passivo circulante muito alto, o que acontece com isso? Está saindo constantemente um alto valor de imediato, de curto prazo, de capital, né, de dinheiro, de capital do meu caixa, né, do meu fluxo financeiro, do meu fluxo de caixa. E isso compromete a operação da minha empresa, tá bom? E aí a gente tem alguns exemplos. Fornecedores, você tem aqueles prazos que você tem com o seu fornecedor de algum material, de algum serviço. As duplicatas que você tem a pagar aí referente a contratações, né? Os impostos, né, estadual, municipal, federal, os encargos trabalhistas dos seus colaboradores, entre outros passivos circulantes, ok? Então aqui, muito cuidado que isso impacta, dependendo do seu nível, no fluxo de caixa. Eu tenho passivo não circulante, que são as contas de obrigações, e a única coisa que difere do passivo circulante é o prazo de pagamento. Por exemplo, você vai fazer um financiamento de 60 meses. É diferente de você pagar em 3 meses, em 4 meses, 6 meses. Você tem um prazo estendido de pagamento, um empréstimo, um adiantamento, entre outras contas, tá bom? E o patrimônio líquido, que está vinculado ao passivo, lembra? Tá do lado direito, do lado negativo, a gente entende, logo abaixo do passivo. E por se tratar de uma dívida da empresa para construção. Olha que interessante, por que ele está no passivo? Porque eles entendem que é uma dívida, quando um sócio coloca um capital na empresa, ele espera que a sua operação gere lucro, e esse lucro seja dividido, né, e através de dividendos, com os demais sócios daquela organização. Por isso que ele está do lado direito.
Por isso que ele tem esse entendimento como uma dívida da empresa, configuração jurídica, com esse dono da empresa, que é uma pessoa física, tá bom? E aí serve para estabelecer o equilíbrio dos recursos entre o ativo, que é a sua aplicação, e o passivo, que é a sua origem. Passivo, origem, patrimônio líquido, é a origem do capital, a origem da aplicação, a origem do dinheiro, no caso. E a aplicação, onde eu estou sendo feito. Para quê? Para poder gerar receita visando lucro, tá? E aí, composição do nosso patrimônio líquido. Aí tem uma composição aí a seguir, tá? Só para a gente poder mais ou menos aí alinhar, tá? Capital social é o recurso aplicado pelos sócios da empresa. Então, assim, os sócios da empresa têm um recurso, ou têm capitais, que eles, de uma certa forma, pode ser através do dinheiro, se ele tem uma reserva de capital, ou bens suscetíveis de avaliação de dinheiro. Já viu quando a pessoa vai no banco, por exemplo, e aí ela vai lá e faz como a gente deve fugir o nome agora, quando a gente vai fazer uma penhora, né? Vou colocar uma penhora, um determinado bem, esse bem ele tem um valor monetário, ele tem um valor de dinheiro, então eu posso usar um bem dependendo desse bem, né? Se ele tem uma avaliação em dinheiro monetário, como parte de um capital social de composição da abertura do negócio. E aí tem 3 tipos de capital. O subscrito, que é o valor que os sócios registraram como investimento no contrato social da empresa. Só para vocês entenderem, o contrato social, uma empresa, quando ela é configurada, ela é configurada através de um contrato social, um documento de abertura. Esse documento passa por toda uma tramitação no escritório de contabilidade, para abertura, depois para alvará, os documentos normativos de uma organização. Mas se contempla no contrato social ali a sociedade, né? Além da configuração jurídica, a sociedade empresarial. Se é uma única pessoa, se existe outro sócio, enfim. E aí é subscrito quando eles registram o valor do investimento real. É integralizado ou realizado quando o valor já foi entregue pelos sócios, em virtude de registrar logo o capital. Por exemplo, os sócios já enviaram, já foi entregue, né? E os sócios, de uma certa forma, já assumiram aquilo em registro, tá? E é integralizar e realizar quando eles o valor registrado no capital da empresa, mas não foi entregue ainda pelos sócios, tá bom? Só para você entender esses 3 tipos. Isso aqui a gente não vai entrar muito a fundo nessa parte, mas só para entender. Existem as reservas de capital, tá? O que são essas reservas de capital? Só para a gente poder entender. São os valores emitidos pela empresa. Valores esses emitidos pela empresa não, está bem alto ali, não destinados ao aumento do capital social e que não passarão pelo resultado. Então, assim, a empresa ela vai pegar uma reserva de capital para colocar na empresa, mas não vai aumentar o capital social e nem vai passar pelo resultado. Por exemplo, ela teve um lucro, não pegou aquele lucro, não dividiu nem nada, deixa eu colocar uma reserva de capital. Aí a empresa não está com fluxo de caixa adequado, ela pega aquela composição daquele capital e vai jogar no caixa, por exemplo, vai jogar em outra composição para poder mexer. Ou ainda, né, no sentido que até eu vou pegar e esse capital lá não usei todo, deixei de reserva e depois, em determinado momento, eu vou jogar para abrir empresa por 50 mil, não usei 50 mil, lá usei 45, ficou 5 mil reserva de capital. Depois eu utilizo isso, compõe, mas não vai mexer no resultado nem nada. Já na reserva de lucro, a empresa teve lucro, o lucro ficou retido, para que ela vai destinar para uma situação específica. Ela teve lucro, não dividiu, a gente vai ter um investimento, troca da tecnologia, troca do sistema, da indústria toda, ela já deixou aquele lucro retido para uma determinada destinação, tá? Ajustes de avaliação patrimonial são os aumentos ou reduções de valores do ativo ou passivo em função do valor real do mercado. Como assim? Quando o valor de um determinado ativo ou passivo modifica o tempo. Você tem uma casa e, por exemplo, essa casa, ela não, sei lá, teu bairro não cresceu, valorizou, essa empresa hoje não valia X, agora ela pode valer Y, e assim vice-versa. Tem esse mesmo contexto, tá bom? A gente fala também sobre ações em tesouraria, e é interessante que aqui, principalmente das empresas de capital aberto, que é o seguinte, ocorre quando a própria empresa compra suas ações no mercado.
Ela vai no mercado de ações e compra as suas ações e fica com aquelas suas ações de tesouraria. Se aquela ação ela aumentar, ela vende e retém. Além de ela conseguir movimentar a venda, ela tem aquelas ações em posse, vendendo, ela tem aqueles recursos, né, provenientes dessa venda, tá bom? Depois a gente tem os prejuízos acumulados. Esses prejuízos acumulados é a soma dos valores negativos do resultado que são acumulados em uma. Então, assim, a empresa vem demonstrando, dependendo dos seus exercícios, diversos prejuízos. Vai se acumulando. Lá no patrimônio líquido você vai visualizar isso, ok? Se vai acumular prejuízo, é óbvio que a empresa vai diminuir o quê? O seu ativo, porque ela está aumentando a sua obrigação, está tendo prejuízo e diminuindo o seu ativo, beleza? Demonstração do resultado do exercício. É um resumo ordenado, ou seja, das receitas e despesas da empresa em determinado período, normalmente 12 meses. Ela é apresentada de forma dedutiva, ou seja, vertical, ou seja, começa de uma ordem prioritária de cima para baixo, ou seja, das receitas e vai subtraindo-se todas as despesas até se chegar ao resultado, que é o lucro ou prejuízo, tá? E a elaboração da DRE, não vou entrar nesse mérito, que isso é mais na parte de contabilidade, mas ela tem uma lei que deve seguir um determinado disposto na Lei 6.404 do ano de 1976, tá bom? Para fins de análise operacional, esse é um documento que permite análise do sucesso ou não e possibilita o estabelecimento de indicadores de resultado. Lembra que eu falei logo no início da aula, quando estou falando da contextualização da aula? Falei assim, ó, o DRL vai avaliar a eficiência, porque, gente, o resultado de uma empresa vai deixar bem claro a tua eficiência, que é o quê? A tua capacidade, expertise, teu know-how, possibilidade de realizar aquilo ao qual ela se propõe, de maneira correta, adequada, justa, ok? E aí tem um exemplo de como é que é um esquema gráfico, tá? De um DRE, demonstração do resultado do exercício. Ele segue do lado esquerdo esse parâmetro. Então tem lá primeiro, a empresa vai vender, né? Vamos supor que ela trabalha com venda de produto. Ela não vende mercadoria, então ela tem lá, sei lá, 10 milhões em venda, receita operacional bruta. Aí eu vou deduzir. Teve devoluções dessa venda? Teve algum abatimento de desconto, alguma coisa de avaria? Impostos e contribuições incidentes sobre venda, tipo SMS, por exemplo, né? Algum outro tipo de imposto? Vou deduzir. Aí vai me dar a receita operacional líquida. Depois, eu vou deduzir desse valor os custos das vendas, que é o quê? O custo do produto vendido, que é o CPV, a gente vai ver mais à frente, o custo da mercadoria ou do produto. No caso, se a gente está falando somente de produto, vai ser só o quê? CPV, custo do produto vendido, beleza? Vai me dar o resultado operacional bruto, aí depois eu vou descontar as despesas operacionais. Aí vamos lá, despesas com venda, tudo aquilo que eu fiz de esforço para me possibilitar alavancar a venda. E a despesa administrativa, a equipe administrativa da empresa, toda aquela questão de material, tudo aquilo que eu trabalho como back office para dar suporte no processo da atividade da empresa. Depois, eu desconto as despesas financeiras líquidas, algumas receitas financeiras que eu estou devendo, as variações monetárias e cambiais ativas, se estiver dentro do contexto de banco, de taxas e tudo mais. Aí menos o custo da venda de bens e direitos de ativo não circulante. Se eu tiver lá no não circulante, bens e direitos que eu não vendi, que eu tive que passar, aquela questão do estoque que eu não consegui vender para frente, aí esse estoque ele tem uma obsolescência, né? Diminui o valor dele, também acontece nesse sentido, e aí vai me dar um resultado operacional antes do imposto de renda e da contribuição também. Aí, depois que eu tiro a provisão do imposto de renda e da contribuição social líquida, né? Eu vou de lucro líquido, vai me dar o lucro líquido antes da minha participação, antes do Prolabore. Lembrando que o Prolabore é aquilo que, por exemplo, você tem uma empresa pequena, o certo é você definir o teu Prolabore, porque é lá no final que você vai tirar esse resultado, ok? E aí no último dá o resultado líquido do exercício. Depois, eu tenho um modelo de uma empresa aí funcionando isso, de uma forma mais resumida. Então, a receita bruta de venda teve 120 mil do período do ano de 2017. Descontou o imposto sobre venda, menos
menos 27.500. Então, ou seja, a receita líquida dela foi de 92.500. Menos o custo da mercadoria vendida de 37.500. O lucro bruto dela é 55.000. Aí agora ela vai diminuir as despesas operacionais. Despesa de depreciação dos seus bens, despesa com salários de funcionário, INSS dos salários da empresa, FGTS sobre o salário. E aí deu um lucro líquido, né? um lucro antes do imposto de renda e da contribuição sindical social, 39.850. Quando descontou o imposto de renda mais a conta, ficou um lucro líquido de 31.000. Ou seja, esse é o lucro da empresa, depois de ela ter vendido 120.000 reais. Então, é aí que eu analiso se a empresa está sendo eficiente ou não. Ok? A apuração do resultado do exercício ela é baseada em cima de quê? Para a gente poder entender. Eu tenho lá do lado esquerdo as deduções, menos os custos, as despesas, o imposto de renda da pessoa jurídica, né? A contribuição social líquida do lucro líquido, né? Menos as participações, isso vai prejuízo. Contabiliza para o lado do prejuízo. O que contribui para o lado positivo, né, a receita operacional bruta, que é o ROB, né, e as outras receitas que a empresa pode ter. Lembrando que essas outras receitas podem ser uma receita não operacional. Como assim? Vamos dar um exemplo. Eu trabalho com... Eu vendo... Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Eu sou uma fábrica de móveis, tá? Então, eu produzo móveis. Supondo-se que eu tenho, sei lá, imóveis que são dela e está alugado. Eu não recebo dinheiro, não recebo receita desses imóveis. Não é receita operacional, não está relacionada à atividade fim. Mas é uma receita não operacional, tá? Então, ela pode entrar ali como outras receitas, tá bom? E aí, no patrimônio líquido, vai ser o lucro líquido do exercício, que aí é positivo, ou o prejuízo líquido do exercício, que é negativo, tá? Se for prejuízo. E aí, quando as receitas são maiores que as despesas, eu estou tendo o quê? Lucro. Quando as despesas são maiores que as receitas, prejuízo, beleza? Bom, plano de contas é um conjunto de contas ordenado segundo as diretrizes legais que orientam os registros contábeis. O que o plano de conta permite, galera? Instrumento de trabalho que permite identificar todas as contas que poderão ser utilizadas. O que a empresa ela não tem em setor? A gente vai falar de departamentalização mais à frente. Mas ela tem que criar o plano de contas porque ela tem que entender quais são todas as contas que a empresa vai possuir. Se ela não definir isso, ela vai... É igual na nossa casa. Eu botei até um exemplo ali. Você tem cômodos na sua casa, você tem pessoas na sua casa, tem áreas, setores na sua casa, então isso tudo tem que definir como plano de conta, prioridade também, tá? E a sua estrutura de base ela é baseada em cima de numerações para elencar esse plano de contas, né, que a gente vai ver no slide seguinte. Essa numeração ela deve ser separada por níveis ou grau de contas. A quantidade de níveis pode depender, tá bom? Isso aí é critério, tá? E aí, um exemplo de uma estrutura básica do plano de contas simplificado. Eu tenho lá o débito, lembra, do lado esquerdo, que é o ativo, que pode ser circulante disponível, contas a receber, estoques, outros créditos, despesas do exercício seguinte. Aí ela tem lá depois o realizável a longo prazo, que são as contas a receber, o estoque, e o permanente, que entra dentro do ativo, investimento, mobilizado, intangível, diferido, menos, obviamente, a depreciação. Porque quando a gente está falando de bens, eles depreciam. Você comprou um carro hoje na concessionária. Você vai ver isso aí lá em custo, né? Depreciação e amortização, mas eu só vou elencar aqui, só vou pincelar. A depreciação é que esse bem ele vai perdendo valor ao longo do tempo. Da mesma forma, a amortização referente ao que você está devendo, tá bom? Em os custos, né? Que aí pode ser os insumos, mão de obra direta, outros custos que podem ser diretos e os custos indiretos de produção, tá? Aí eu tenho as despesas, do lado esquerdo também ali, só para elencar como contas também, que é custo das vendas, despesas com pessoal, despesa administrativa que trabalha dentro do setor administrativo da empresa, despesas de comercialização, despesas tributárias também, tá? Eu, sei lá, contratei uma empresa, vou gerar lá uma nota, e essa nota também tem uma tributação, por exemplo, despesas financeiras também,
depreciação, amortização, perda, que acontece, tá? Isso aí não tem como uma peça, alguma coisa que deu algum defeito, né? E aí também pode acontecer como despesas não operacionais, como eu dei o exemplo lá da empresa de imóveis, que ela tem um determinado imóvel, ela aluga, mas sei lá, deu uma enchente lá, ela perdeu, ela vai ter que ajeitar que o imóvel dela é uma despesa não operacional, muito relacionada também com perda, tá bom? Mas acaba entrando na despesa não operacional. Tem o crédito como passivo, né? Lembra do circulante, aí tem algumas obrigações sociais e fiscais, né? Contas a pagar, lucros a distribuir, empréstimos bancários, outras contas também. E o exigível a longo prazo. Aí olha que interessante, tem aí o resultado de exercícios futuros, que são receitas diferidas, que é menos o custo de despesa diferida. Então, assim, é aquilo que eu posso pensar de ter como resultado de outros exercícios à frente, tá? Para eu ter um parâmetro, né, de planejamento estratégico. Isso também dá uma margem muito grande na tomada de decisão a longo prazo da empresa, da organização. Patrimônio líquido, que é o teu capital social, suas reservas, o ajuste de avaliação patrimonial, menos as ações em tesouraria e os lucros ou prejuízos acumulados, beleza? E aí a gente tem aí, por exemplo, ó, produção industrial e de serviço. Ou a gente trabalha com produto, né? Atividade de produção industrial ou serviço. E aí as receitas, só para a gente poder entender, tá bom? Beleza? E aí a gente fala sobre débito e crédito. São nomes utilizados para indicar o ingresso ou saída de recurso das contas. A conta é alterada cada vez que é feito um lançamento a débito ou crédito. Então, assim, se você for olhar ali ó, no balanço patrimonial, se eu lanço do lado esquerdo, eu estou falando de débito na conta de ativo, tá? No razonete. Então, assim, eu tenho um mecanismo do balanço patrimonial, mas eu tenho os razonetes que são as contas separadas que vão compor no final o total da conta dentro do balanço patrimonial, tá bom? Então, na conta do ativo, no razonete, o débito ele aumenta e o crédito diminui. Ok? Deu para entender? Já no balanço patrimonial, lá no passivo e no patrimônio líquido, no razonete, o débito diminui e o crédito aumenta. Então, por exemplo, o débito ele corresponde à aplicação de valor, à destinação do recurso ou onde o dinheiro foi investido. Então, por exemplo, esse dinheiro que eu investi está indo para onde? Já o crédito, para saber a origem do valor, a fonte desse dinheiro, aonde eles foram conseguidos pela empresa, tá? Aí eu tenho o razonete, que eu utilizo o razonete para a explicação dos lançamentos na contabilidade. Lembro uma cruz, que é o nome da conta, então tem do lado esquerdo lá débito, tá, saiu errado ali, tá débito, mas é débito, que é a letra D, e crédito, que é a letra C, tá? Do lado direito, ela botei o nome cruz, depois de D, né, Cristo C. Então, ó, depois de, tínhamos débito, né? Cristo nos deu débito, Deus deu crédito, ou seja, pegando o contexto da cruz, né, dependendo da religião, Cristo, salvação, morreu por nós, né, nos deu uma nova vida, nos deu crédito, ok? Método da partilha dobrada é quando eu tenho um estoque de mercadoria e tenho um fornecedor. O que significa isso? Para uma origem de recurso existe uma aplicação. Se eu comprei um estoque de mercadoria de um determinado fornecedor, então, vou criar lá um razonete de compra no estoque de mercadoria de R$5.000 e vou criar um outro razonete de fornecedor para eu dever lá a ele R$5.000. Então, o dinheiro aplicado foi no débito por 5.000 que gerou o estoque e a origem do dinheiro no crédito do fornecedor R$5.000, tá bom? Beleza? Nas contas de resultado, receita e despesa, então as receitas fazem ingressar recursos, portanto, são fontes ou origem. Então, assim, na conta de receita é igual a origem de recurso, que é igual a crédito. Então, nesse caso, as receitas sempre irão aumentar o ativo ou diminuir o passivo. Então, o que significa isso? Dentro do razonete, toda vez que a receita aumenta, eu estou mexendo no ativo e eu estou diminuindo o meu passivo. É óbvio. Já as despesas consomem ou fazem sair dos recursos, né, da empresa, ou seja, o que é isso? Aplicação. Conta de despesa é igual a aplicação de recursos, que é igual a débito. As despesas sempre irão diminuir o ativo ou aumentar o passivo. Então, se eu tenho muita despesa, eu estou diminuindo o meu ativo. Eu estou vendendo mais, tendo mais despesa. Consequentemente, eu estou aumentando o meu passivo. Tá? Eu botei um quadrozinho que fala do grupo de contas só para entender. Então,
Grupo de contas patrimoniais, ativo, bem mais direito. Qual é a natureza das contas? Natureza devedora, D, que é, ou seja, aumenta no débito e no crédito reduz. Grupos de contas patrimoniais, passivo, obrigações e patrimônio líquido, natureza das contas, credora. Então, eu reduzo o débito e aumento o crédito. Já no resultado é diferente. Na receita, a natureza credora ela não faz nada com o débito, mas ela gera aumento no crédito. Já na despesa, no grupo de contas do resultado, a natureza devedora D, que aumenta o débito, não impacta no crédito. Aí eu coloquei ó, ativo, lado esquerdo positivo débito, lado direito negativo crédito. Passivo, lado esquerdo débito, lado direito positivo crédito. Na receita, que é o resultado, lado esquerdo débito negativo, lado direito crédito positivo, e na despesa, lado esquerdo positivo débito, lado direito negativo crédito. Beleza?